A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, os nossos amigos também, que nesta noite participarão conosco desta palavra a qual Deus Ele tem colocado no meu coração para ser transmitido. Uma palavra vinda de Deus para a minha vida, para a tua vida. Antes de iniciarmos esta palavra, vamos fazer uma oração, vamos apresentar as nossas vidas a Deus. Aproveite este momento, fale com Deus, expresse a Ele a sua gratidão, fale com Ele sobre as suas necessidades, aproveite este momento. Não deixe para amanhã. Faça isso agora, neste momento. Feche os seus olhos comigo. Vamos fazer uma oração e vamos nos apresentar. Vamos nos colocar na presença de Deus. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento, Senhor, a qual passaremos, Pai, a falar da tua palavra, meu Deus. Passaremos a estar, Pai, na tua presença, meu Deus, falando aquilo, Senhor, que tu tem colocado, Pai, em nosso coração, Pai, para ser transmitido, meu Deus. Usa, Pai, a minha vida neste momento, Pai. Põe, meu Deus, palavra, Pai, na minha boca, meu Deus, que não seja eu falando, Pai, de mim, Senhor, mas falando de ti, Pai. Olha, meu Deus, para a vida, Pai, de cada um, Senhor, que neste momento, Pai, estiver, Pai, participando, Pai, deste momento, desta palavra, meu Deus. E começa, Pai, neste momento, Pai, a trabalhar, Pai, nessas vidas, Pai. É o pedido que eu te faço em nome de Jesus. Amém? A palavra que nós vamos falar nesta noite, ela se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 1, apenas um verso só. Apenas o verso de número 3, para nós falarmos alguma coisa, algo que Deus colocar em nosso coração a respeito desta palavra. Josué, capítulo de número 1, o verso de número 3, que diz a palavra de Deus: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Apenas esse verso, para nós meditarmos um pouco. A palavra de Deus, ela diz, nesse livro de Josué, no capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 3, Deus animando a Moisés, ou seja, Deus animando a Josué. Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Deus ele está trazendo uma notícia para Josué que o seu líder, ele tinha morrido. Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Mas Deus ele já tinha preparado, naquele momento, um sucessor para Moisés, que era Josué. Este sucessor de Moisés, chamado Josué, ele não foi feito assim do nada. Josué, ele era o braço direito de Moisés. Josué caminhava com Moisés. Josué era obediente às ordens de Moisés. Josué andava lado a lado com Moisés. Porém, Deus não falava com Josué. Deus falava com Moisés. Deus ele falava diretamente com Moisés. E Moisés transmitia ao seu povo, transmitia a Josué. Josué era um braço direito de Moisés.
Mas num determinado momento desta caminhada, o seu líder maior naquele momento aqui na terra, chamado Moisés, ele morre. Ele morreu. Como acontecerá com todos nós. Nós estamos nessa terra, mas não somos dessa terra. Nós vivemos um momento aqui, mas não é eterno, não é eternidade nossa, não é nesta terra. Todo aquele que nasce um dia morre. E assim aconteceu com Moisés. Mas Deus, ele se apresenta a Josué e diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha a diferença. Inicia por aqui já uma diferença. Moisés era servo de Deus, porém Josué era servo de Moisés. Por isso Deus não falava com Josué, Deus falava com Moisés. E Moisés falava com Josué porque Josué era servo de Moisés. O verso de número 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o verso de número 3, a qual eu li: todo o lugar que pisare a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Nós vemos aqui uma lição muito grande para a minha vida, uma lição muito grande para a tua vida. Quando Deus, ele diz para Josué, do verso 3, a qual eu li: todo o lugar que pisares a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, te darei por herança, onde puseres a planta dos teus pés. Deus não está dizendo para Josué: onde você puder pisar, vou te dar. Deus não está dizendo para Josué: olha o lugar que você vai pisar, se você conseguir pisar, eu vou dar a você. Não. Deus, ele já fez uma promessa para Josué. Disse a Josué: todo o lugar que você pisar, este eu já tenho dado a você. O que nós aprendemos com esta palavra? Muitas das vezes a minha vida, muitas das vezes a tua vida, ela tem deixado de tomar um rumo certeiro, como se diz, um rumo correto, um rumo de vitória. Aleluia. Porque você não tem depositado a tua fé, porque eu não tenho depositado a minha fé. Como eu disse, Deus não disse para Josué: onde você puder pisar, onde você puder passar, lá eu vou estar com você. Não. Deus já fez uma promessa a ele ali naquele momento: onde você pisar, eu te dou por herança. Onde você colocar a planta dos teus pés será teu. É uma promessa feita por Deus. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós precisamos avançar, não retroceder. O que nós aprendemos com isso? Quando Deus, ele nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma palavra, nós não devemos olhar para a direita, para a esquerda, não devemos relembrar daquilo que aconteceu no passado, mas nós devemos avançar, nós devemos continuar. Porque quando Deus, ele fala comigo, quando Deus, ele fala com você, quando ele nos dá uma ordem, nos dá uma direção, a vitória já está garantida. E muitas das vezes nós colocamos o porquê, colocamos um ponto de interrogação. Muitas das vezes a dúvida, ela entra no meu coração, ela entra no seu coração, e não fazemos, não vamos, paramos, estacionamos. E por outro lado, lamentamos, reclamamos, dizemos
nas nossas orações, no nosso clamor, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está agindo na minha vida, na nossa vida. Mas cadê a sua fé? Cadê a sua confiança? Quando eu falo a sua, eu estou me incluindo também no meio disso. Esta palavra também é para mim. Cadê a nossa fé quando Deus ele nos diz algo para fazer? Nós colocamos muita desculpa. Nós colocamos muitos empecilhos na direção que nós devemos tomar. Ou quando deixamos de fazer aquilo que Deus tem colocado para a nossa vida, para fazer algo do nosso coração, da nossa mente, do nosso jeito, pela nossa vontade. Aí lá na frente, tropeçamos. Lá na frente, damos com a cara no muro, na parede. Olhamos para um lado, não enxergamos recurso. Olhamos para o outro, não encontramos recurso. Estamos num túnel, estamos num lugar escuro. Olhamos para frente, não enxergamos uma luz que nos direcione. Mas por que isso? Porque essa situação, ela tomou conta da minha vida, da sua vida. Porque essa situação tomou conta da nossa vida. Simplesmente porque nós não demos crédito à palavra de Deus. Simplesmente porque nós não acreditamos naquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre a tua vida. Se você parar para pensar, para refletir no seu dia a dia, há um mês atrás, há um ano atrás, há algum tempo atrás, quantas oportunidades vieram até você? Quantas oportunidades vieram até mim? E elas foram desperdiçadas. Elas foram colocadas em segundo plano. A dúvida entrou no nosso coração. Será que vai dar certo? Será que é de Deus? Será que minha família aceita? Será que eu vou ser próspero? Quando nós colocamos esse será em nossas vidas, nós estamos com uma dúvida muito grande. Ou seja, nós estamos deixando de crer, nós estamos deixando de acreditar naquele que tem chamado a minha vida, naquele que tem chamado a tua vida, naquele que tem colocado nós no melhor caminho. Nós simplesmente estamos dizendo a Ele: não creio, não acredito, não posso, tu não me fará bem neste lugar. Esta é a dúvida que entra no coração do ser humano. Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós aceitamos a palavra, quando nós aceitamos este conselho, quando esta palavra ela vem e ela encontra um lugar no nosso coração e nós damos crédito, aquilo que não era passa a ser, aquilo que não podia passa a poder. Aleluia! Porque é Deus que está no comando. Porque é Deus que está na direção da nossa vida. Se Davi chegasse diante daquele gigante e ele olhasse para a pequena estatura que ele tinha, se ele olhasse pelo tamanho daquele gigante, pelo poder que aquele homem tinha como um guerreiro, se Davi olhasse desta forma, ele tinha corrido, ele tinha amedrontado, ele não tinha nem chego perto para confrontar aquele gigante. Mas Davi, naquele momento, ele estava cheio do poder de Deus. Naquele momento, Davi estava tomado pelo Espírito de Deus. E Davi chega perante aquele gigante e diz: quem é este incircunciso que afronta o povo de Deus? Aleluia! E foi para a batalha juntamente com aquele gigante e teve vitória. Por quê? Porque Davi, ele não cria, ele não acreditava
nas forças dele. Davi não cria e não acreditava na estatura dele, mas a crença de Davi, a fé de Davi, estava depositada no Deus que tinha levantado Davi. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida, Ele nos fortalece. Aleluia! Aí você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Deus te dá força, Deus te dá tamanho, você de um pequeno se torna um gigante. Mas esse gigante é na presença de Deus. Mas quando você quer agir sozinho, quando você quer agir por conta própria, a derrota é garantida. A perca é garantida. O tropeço é garantido. Mas se você estiver na presença de Deus, se for Ele que estiver conduzindo a tua vida, a vitória é certa. Aleluia. E nós vemos a leitura a qual eu fiz: onde puseres a planta do teu pé, te darei por herança. Deus está dando uma promessa, está te falando uma promessa para você, que onde você colocar a planta dos teus pés, Ele está te dando. Onde você ir com fé, Ele está te garantindo. Ele está entrando com providência na tua vida. Mas não é para você fazer de acordo com aquilo que você quer. Você tem que fazer aquilo que Deus tem preparado para você. Não ande com as suas pernas próprias, não olhe com seus olhos próprios, mas use aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Use uma visão espiritual da parte de Deus, porque você vai passar a enxergar coisas que você não imaginava. Deus vai abrir a sua mente, os seus olhos espirituais, você vai passar a enxergar diferente. Aleluia. Aleluia. Geazi chega para Eliseu e diz: olha para fora, o exército que está ao nosso redor. Aleluia. Eliseu diz para Geazi: maior é o que está conosco do que o que está com ele. Aleluia. Muitas das vezes você pode estar pensando que você é pequeno, você pode estar pensando que você não pode nada, e é verdade, você é pequeno, você não pode nada, mas a presença de Deus, ela te torna tão grande, que o seu inimigo olha para você, ele se assusta. O inimigo, ele olha para você, ele teme, porque ele enxerga algo grande, ele enxerga um gigante. Mas esse gigante não é você, esse poder não é seu, é a presença do Espírito Santo na tua vida, que te fortalece, que te dá força, te dá poder. Mas nós temos que estar neste caminho, nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que buscar Ele, porque é só Ele que tem poder sobre a nossa vida. Então Deus, Ele está dando uma promessa, Ele está te fazendo uma promessa. Onde você puseres a planta dos teus pés, Ele está te dando por herança. Ele não está te dizendo para você que onde você puder colocar, mas onde você colocar, tenha fé, use esta fé, entre de cabeça, busque a presença de Deus, creia que a vitória é garantida, creia que tudo aquilo que você está imaginando na tua mente, que seja na direção de Deus, vá em frente, não desista, porque Deus, Ele tem te dado por herança. Mas muitas das vezes a nossa vida, ela toma rumos diferentes. Muitas das vezes nós achamos desculpa para algo que Deus, Ele quer fazer conosco. Muitas das vezes Deus, Ele já tem falado com você. Muitas das vezes Deus já tem proclamado sobre a tua vida, dizendo: vai, faça isso, faça aquilo. Mas o medo, ele toma conta da minha vida, a indecisão toma conta da minha vida. Vamos deixando para outro dia, vamos deixando de lado, não fazemos o ID de Cristo, aquilo que Ele colocou na nossa mão. Outrora
Outrora você cantava, você adorava, você evangelizava, e muitas das vezes você está tomando um rumo diferente na tua vida, você está abandonando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você tem um dom maravilhoso que não é seu, mas foi dado por Deus. Você às vezes tem enterrado este dom, enterrado este talento, você não tem feito ele prosperar. Muitas das vezes Deus, através do teu louvor, Ele quer curar, através do teu louvor Ele quer salvar, através do teu testemunho, através do teu comportamento, através do teu modo de ser. Deus quer trabalhar em vidas. A nossa vida é um testemunho, é testemunho vivo onde quer que nós passamos. Alguém tem que olhar para a minha vida e para a tua vida e reconhecer aquele que nós fomos e lembrar daquele que nós fomos, mas estar presente, estar na presença daquele que teve uma mudança. Outrora tínhamos uma vida mundana, outrora caminhavam em caminhos que desagradam a Deus, mas Deus, Ele tomou conta da nossa vida. Nós abrimos o nosso coração a Ele, Ele entrou, Ele fez morada e transformou a minha vida, transformou a tua vida. Houve mudança. Nós éramos alguém que não éramos aceito, porém hoje nós somos querido da sociedade, querido da família, querido do nosso trabalho, porque onde nós passamos, nós trazemos o brilho de Cristo no nosso rosto. Nós fazemos a diferença, porque nós somos luz do mundo. Mas nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, porque Deus, Ele está dando para a minha vida, Deus, Ele está dando para a tua vida a oportunidade de você acreditar nessas promessas que Ele tem feito para nós. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, Ele já tem dado para nós. Isso está falando comigo, esta palavra falando com você. Use a tua fé, dê um passo de fé, um passo de fé na minha vida, um passo de fé na tua vida, um passo de fé de confiança, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, aquilo que você tem desejado de fazer pela obra de Deus. Não deixe para amanhã, faça hoje, porque Ele já tem dado por herança para você, e tudo que Ele fizer, Ele que vai assinar embaixo, é Ele que vai garantir, porque a chamada não é do homem, mas a chamada é de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Mas como eu disse, toda chamada ela passa por um processo, toda chamada vai ter um ponto de interrogação, toda chamada na vida de um homem, na vida de uma mulher, vai entrar uma desculpa, vai entrar algo que possa querer impedir naquele momento, às vezes um medo, às vezes uma incerteza, às vezes uma indecisão. Isso aí não é algo que seja anormal, ou também não vamos falar que seja normal, mas é algo que acontece na vida do ser humano, porque nós somos carne, nós somos inferiores, nós não temos o poder, nós somos dependentes de Deus, somos criatura dele, feitura dele, mas Ele reconhece a minha fraqueza, Ele reconhece a tua fraqueza. Nós vemos no livro do Êxodo, capítulo de número 3, que narra uma passagem a qual Deus, Ele fala com Moisés. Deus, Ele está falando com Moisés no capítulo de número 3, do verso de número 10, no verso de número 11. Vem agora, pois enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O verso de número 11, Moisés diz: então disse Moisés: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aleluia! Esse capítulo de número 3, ele narra no início do verso, no verso 1, e apacentava Moisés
o rebanho do seu sogro Jétero, e Moisés viu uma sarça pegando fogo, e esse fogo não consumia esta sarça. Porém Moisés, ele vai para ver o que estava acontecendo naquele lugar, porque que aquele fogo não consumia aquela sarça. Mas quando ele se aproxima, uma voz fala com Moisés: Moisés, não tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é santo. E Moisés teve que ficar de costa para Deus, para não ser consumido naquele momento. E Deus começa a falar com Moisés. Deus diz a Moisés que o povo dele, o povo que estava cativo no Egito, estava padecendo, estava sendo afrontado, estava passando por um problema ali, e Moisés seria aquele que iria até Faraó para resgatar aquele povo. E no verso de número 10, Deus diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó? Então, como eu disse, toda chamada, tudo aquilo que Deus tem, toda promessa que Deus tem na minha vida, na tua vida, existe, vai ter que ter uma caminhada para que esta promessa, nós alcancemos ela. A terra já era prometida ao povo, porém o povo tinha que conquistar ela. Mas muitas das vezes nós colocamos em dificuldade, nós colocamos empecilho, mas quando Deus fala, é Ele que garante. Quando Deus fala, Ele está se responsabilizando, porque Ele tem todo o poder. E quando chamou a Moisés, Moisés deu uma desculpa: quem sou eu para que vá a Faraó? Moisés disse que ele não sabia falar, que ele não era eloquente, que ele era pesado de voz, ou seja, ele não tinha cultura ali, não tinha jeito para chegar em Faraó e falar com Faraó. Mas Deus levanta alguém para ir junto com Moisés, levantarão como uma boca ali para falar com o Faraó. Mas nós vemos que a herança, que nós vemos que a promessa já é garantida, porque é Ele que se responsabiliza pela minha vida e pela tua vida. E nós vemos a vitória que Moisés teve, mesmo não sabendo falar, mesmo se achando incapaz de ir lá, mas ele foi, ele aceitou aquele desafio, mesmo padecendo, mesmo sentindo o peso daquela responsabilidade no trajeto após a retirada do povo do Egito, o trajeto no deserto. Moisés viu muita dificuldade, mas ele foi vitorioso. Nós vemos no livro do Êxodo, no capítulo 14, vai narrar a história de Faraó perseguindo o povo. Faraó se arrependeu, Deus colocou um arrependimento no coração de Faraó para que ele fosse em busca do resgate daquele povo. Mas Deus fez isso para mostrar para o povo o seu poder. E quando esse povo de Deus, ele chega, ele olha para o mar e para trás vem Faraó, eles queriam desistir. Aí Deus fala com Moisés, Moisés clama a Deus e Deus diz que tem nas mãos uma vara, toca nas águas, tocou nas águas, o mar se abriu, o povo todo que saiu do Egito, olha que eu disse, o povo todo que saiu do Egito atravessou aquele mar a seco e passou do outro lado. E quando o último daquele povo chegou do outro lado, o povo de Faraó, o exército de Faraó estava no meio daquele mar. E Deus diz a Moisés, toca nas águas novamente, e as águas se fecharam, e todos aqueles que estavam naquele meio do mar morreram ali afogados, foram consumido. Então Deus, ele se responsabiliza, é Ele que se responsabiliza pela chamada que tem na sua vida, pela chamada que tem na minha vida. Não dê desculpa que você não pode, não dê desculpa que você não sabe, mas aceite esse desafio, porque a vitória já é garantida. A vitória é garantida sobre a minha vida, sobre a tua vida, e quem garante é Deus, quem garante é Deus. E Moisés, ele foi vitorioso. Moisés foi vitorioso sobre o exército
de Faraó, mesmo dizendo: quem sou eu para que vá? Quem sou eu? Não somos nada, não somos nada, mas quem está nos mandando, quem está nos conduzindo, Ele é tudo, Ele pode tudo, Ele tem todo o poder, é Ele que garante a nossa vitória. Aleluia! Nós vemos também no livro de Jonas, no capítulo de número 1, no livro de Jonas, capítulo de número 1, verso de número 1 a verso de número 3, também vai narrar mais uma chamada, vai narrar mais um projeto que Deus tem, mais uma herança que já era garantido, aonde colocasse a planta dos seus pés. Mas muitas das vezes nós, como eu já disse de Moisés, nós arrumamos muita desculpa, nós temos medo, achamos incompetente para aquela função, mas é Ele que nos garante. Nós vemos no livro de Jonas, no capítulo de número 1, do verso 1 a 3, que diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pegou a sua passagem e desceu dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então nós vemos nesta chamada, nós vemos neste projeto, nós vemos nesta ordem a qual Deus deu para Jonas. Jonas colocou ali um medo, Jonas se levantou e quis correr da face do Senhor. Jonas não acreditou naquele momento. Existe momento da minha vida, existe momento da tua vida que o medo ele vai se apossar de você, que o medo vai tomar conta da tua vida, que o medo vai fazer você desistir, que o medo vai fazer você tomar um rumo diferente da tua vida. Nós vemos o profeta Elias, ele teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal, mas num determinado momento Jezabel quis matar ele, quis a cabeça dele. Ele entrou numa caverna e desejou a morte. Ele achou que estava sozinho, mas quando a presença de Deus é na nossa vida, é Ele que garante. Quando a presença de Deus é nossa vida, em nossa vida, Ele nos dá vitória, Ele nos fortalece. Então nós temos que confiar, nós temos que acreditar naquele que tem levantado a minha vida, naquele que tem levantado a tua vida, naquele que tem tirado do lamaçal do pecado. Olhe para trás, reflita naquele homem a qual você era, naquela mulher a qual você era, e relembre tudo que você fazia que desagradava a Deus, tudo aquilo que você fazia e você não tinha crédito nem com a família, nem com a sociedade. E olhe para você agora e veja qual é a mudança, veja a transformação que Deus ele fez na tua vida, porque esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Este Deus que nós servimos é o Deus que muda o quadro da nossa vida, é o Deus que transforma o homem, é o Deus que do monturo Ele levanta o necessitado. Mas a chamada na minha vida, a chamada na tua vida, nós temos que aceitar, nós temos que aceitar esse desafio, nós temos que deixar a dúvida de lado, nós temos que deixar o medo de lado, nós temos que confiar plenamente em Deus, porque é Ele que está nos garantindo, é Ele que nos está direcionando, e quando Ele está na nossa frente, aleluia, nada tem poder sobre nós, nada tem poder sobre a nossa vida. O mal ele tenta sobre a tua vida, o mal ele tenta sobre a tua família, mas ele não tem poder, porque você está revestido do poder de Deus. E nós vemos que Jonas, ele fugiu da face de Deus. Jonas, ele teve medo. Jonas, ele não depositou a tua fé. Jonas não depositou a tua confiança. Jonas não estava enquadrado neste verso que eu li de Josué, capítulo de número 1, verso 3, onde puseres a planta do teu pé te dou por herança. Se este verso estivesse no coração de Jonas, ele naquele momento a qual Deus falou para ele: levanta-te e vai
a grande cidade chamada Nínive e clama por ela. Naquele mesmo momento, ele já tinha ido, já tinha feito o que Deus tinha falado com ele, porque ele tinha esta promessa de onde ele tivesse colocado a planta dos teus pés, Deus o daria por herança. Mas a dúvida veio no coração de Jonas, o medo veio, ele tomou direção errada, aquilo que Deus tinha. Mas quando nós saímos da presença de Deus, quando nós estamos fora do projeto de Deus, Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para a tua vida, e quando você sai fora deste projeto, Ele prepara um grande peixe para a minha vida, Ele prepara um grande peixe para a tua vida, e esse peixe ele vem, ele nos engole, esse peixe ele vem, ele traga a minha vida, ele tenta nos tragar, mas você chega a um momento que lá no ventre daquele peixe, você clama a Deus, você pede misericórdia, clama misericórdia a Deus, e Ele responde mesmo você estando dentro do ventre do peixe. Você clama e Ele responde a você, Ele responde a você. A palavra de Deus diz no Salmo de número 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Mesmo você estando no ventre do peixe, Deus está contigo ali. Mesmo estando no ventre do peixe, Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. Clame a Ele, clame a Ele. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus está com o ouvido aberto para ouvir o teu clamor. Deus quer responder o teu clamor. Deus quer responder o teu pedido, mas você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa interceder, você precisa acreditar, você precisa crer, ter fé que Ele é poderoso para trabalhar na tua vida. E Jonas clamou ali, e Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu clamor, e Deus tirou Jonas do ventre daquele peixe, e Deus tirou Jonas daquele ventre daquele peixe e trouxe a ele novamente, segunda vez. A palavra de Deus diz no verso de número 1 de Jonas, capítulo de número 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, prega o que eu te disse, faz o que eu te disse. E depois deste ocorrido com Jonas, depois que o peixe engoliu Jonas, e Jonas clamou ali, e o peixe vomitou Jonas na praia, Deus torna a falar com Jonas, aleluia. Nós vemos aqui que aí, nessa segunda parte, na segunda chamada, na segunda vez que Deus ele fala com Jonas, Jonas colocou este verso no coração, que onde ele colocasse a planta dos teus pés, Deus ia dar para ele por herança. Então Jonas vai à cidade de Nínive, era uma cidade temida, uma cidade a qual matava-se pessoas, comia-se a carne das pessoas, é um lugar de um povo violento, era um lugar de um povo que era temido, mas Jonas estava cheio da presença de Deus, Jonas estava cheio do poder de Deus, e Jonas vai e faz aquilo que Deus tinha pedido. E a palavra de Deus diz que no verso 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Não foi segundo a vontade de Jonas, mas segundo a palavra do Senhor. Pois era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiam-se de saco, desde o menor
até o maior, ou desde o maior até o menor. Nós vemos aqui que quando nós tomamos posse daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, quando nós tomamos posse desta herança que Deus tem colocado nas minhas mãos, nas tuas mãos, tem dito a você, tem dito a mim, Ele se responsabiliza. Não importa se o lugar a qual Ele está te enviando é difícil, não importa se o lugar a qual Ele está te enviando, é perigoso, não, é Ele que se responsabiliza, é Ele que cuida de você. Jonas foi pela segunda vez a qual Deus tinha falado com ele e fez tudo conforme Deus tinha pedido, tinha mandado. E nós vemos no verso 5 que os homens creram em Deus através da pregação de Jonas. Os homens creram em Deus, fizeram um jejum, aleluia, se humilharam a Deus e creram desde o maior até o menor, aleluia. Então é isso que Deus ele tem para minha vida, é isso que Deus ele tem para a tua vida. Deus ele quer que você creia, Deus ele quer que você acredite, Deus ele quer que você tome posse daquilo que ele tem falado para você. Deus quer que você acredite na chamada, Deus quer que você acredite nas promessas, Deus quer que você tenha confiança que onde Ele quer, aonde Ele te enviar, Ele vai garantir a vitória para a tua vida, porque é Ele que vai se responsabilizar. A obra não é minha, a obra não é tua, o chamado não é meu, o chamado não é teu, é tudo de Deus, é tudo dele, é tudo para Ele. Se Ele está te chamando, se Ele está te incumbindo de algo para você fazer, é porque Ele depositou a confiança na tua vida, é porque Ele crê que você consegue fazer, é que Ele crê que você tem capacidade para fazer aquilo a qual Ele tem chamado. Mas não deixe a dúvida entrar no teu coração, não deixe a dúvida fazer morada no teu coração, mas abra o teu coração, deixe Ele entrar na tua vida, deixe Ele fazer morada, porque Ele vai garantir a vitória para a tua vida. Nós falamos sobre Moisés. Moisés teve uma chamada para ser o libertador do povo de Deus, mas Moisés, houve uma dúvida no coração de Moisés. Moisés diz para Deus: quem sou eu para que tu envies a Faraó? Quem sou eu para chegar a Faraó? Mas nós vemos que Deus direcionou a vida de Moisés, e no capítulo de número 14, nós vemos a vitória a qual Deus deu a Moisés sobre Faraó na travessia do Mar Vermelho, a qual Moisés toca naquelas águas, as águas se abrem, o povo de Deus ele passa todos, a hora que passou o último, a hora que o último atravessou, o povo de Faraó, o exército de Faraó, estavam todos no meio do mar. Moisés toca nas águas novamente, conforme Deus tinha lhe pedido. As águas fecham, o mar se fecha, e todos aqueles que estavam ali dentro foram consumidos pelas águas, e a vitória foi garantida na vida de Moisés, porque ele creu, porque ele obedeceu, mesmo com a dúvida de início, mas ele não desistiu. O que nós aprendemos com esta palavra? Que mesmo na dúvida você não pode desistir, insista, porque Deus ele vai fortalecer a tua vida, porque Deus ele vai transformar a tua vida. Deus vai pegar aquele homem que não podia, vai fazer ele poder. Deus vai pegar aquele homem que não sabia falar, vai colocar palavras nas bocas dele. Deus vai pegar aquele homem que se sentia fraco, vai fortalecer ele, porque a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não é a minha força, não é a tua força. Nós vemos também que em Jonas, também na chamada de Jonas para ir a Nínive, o medo se apossou de Jonas. Jonas desistiu, Jonas levantou, não foi a Nínive. Jonas pegou um navio e foi em destino diferente, mas ele foi jogado nas águas. Um grande peixe o tragou ali, e ele clamou dentro do ventre do peixe, e Deus ouviu as suas orações, ouviu as tuas humilhações, e este peixe vomitou Jonas
ali naquela praia, e Deus torna a falar com Jonas novamente, segunda vez: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama a ela, prega a ela, fala a ela tudo aquilo que eu falar. E Jonas foi na direção de Deus, Jonas foi na confiança, Jonas exerceu a tua fé, tomou um passo de fé, teve fé naquele momento, e no clamor de Jonas, ele chegando àquela cidade, pregando, falando da palavra de Deus, Deus ali foi convertendo o coração, desde o maior até o menor. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que ir, nós não temos nada a temer, porque Ele está garantindo, porque Ele está nos direcionando, Ele está trazendo o melhor para a nossa vida. Mas nós temos que confiar, nós temos que acreditar. A palavra de Deus diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é para confiar em você, não é para confiar em mim, não é para confiar no seu patrão, não é para confiar no teu pai, na tua mãe, nos teus filhos, nos teus parentes. É para você confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele vai fazer, tudo Ele fará, porque Ele tem garantia de promessa para a minha vida. É Ele que tem garantia de promessa para a tua vida. Esta promessa já é estabelecida para nós, mas nós temos que tomar posse, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que estarmos à disposição de Deus, no chamado dele. Quando ele chega, ele nos chama, nós temos que estar pronto. Quando ele nos chama, nós temos que estar com a nossa atenção ligada nele, para nós fazermos aquilo que ele tem ordenado a nós, nós fazemos aquilo que ele tem pedido a nós. Muitas das vezes clamamos a Deus, pedimos isso, pedimos aquilo, mas não fazemos aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Eu não sei qual é o projeto que Deus tem na tua vida, eu não sei qual é a promessa que Ele tem feito pela tua vida, eu não sei qual é o chamado que Ele tem colocado no teu coração, mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, abra os seus ouvidos espirituais, permita Deus Ele entrar, Ele falar com você, deixe o teu coração aberto a Ele, prepara esse terreno que é o teu coração, para que esta semente ela caia em boa terra, para que essa semente ela germine, que ela venha dar fruto, e esses frutos eles permaneçam, porque Deus Ele tem uma chamada tanto para mim como para você, para todos nós temos uma chamada, todos nós temos um trabalho na obra de Deus, todos nós temos uma atividade, todos nós temos uma serventia na obra de Deus. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a sua facilidade na obra de Deus, se é para pregar, se é para adorar a Deus, se é para evangelizar, se é um dom de caridade, eu não sei, mas você que está me ouvindo, você sabe qual é a tua chamada, aperfeiçoe nela, busque de Deus sobre ela, porque Deus, Ele é poderoso, Deus é poderoso para aperfeiçoar aquilo que Ele já tem colocado no teu coração. Simplesmente nós precisamos do início nosso, o início é meu, é teu, você chegar e abrir o teu coração e entrar naquilo que Deus te colocou e fazer aquilo que Deus tem proposto na tua vida, na minha vida. Quando nós nos entregamos a Ele, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele trabalhar, nós vamos ver a mudança, nós vamos ver a transformação, nós vamos ver que Deus, Ele trabalha de uma forma diferente. Você imaginava uma coisa, mas Deus, Ele tem preparado para você outra. Aleluia! O caminho de Deus é diferente do nosso, os pensamentos de Deus é diferente dos nossos, mas o que Deus Ele tem de diferente dos seus, Ele tem tudo que é de melhor, Ele tem o melhor caminho, Ele tem o melhor projeto, Ele tem a melhor promessa, tudo de melhor vem da parte de Deus.
tudo que é de Deus é melhor e Ele já tem garantido para você, Ele já tem garantido para mim. Aleluia! Onde nós pusermos a planta do nosso pé, Ele já tem dado para nós por herança, Ele já tem garantido para nós, mas nós temos que exercer a nossa fé. A palavra de Deus, ela diz no livro de Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê, que você não enxerga. Esta é a fé, esta é aquilo, é o que Deus Ele quer para mim e para você, que você exerça a fé, independente se você está enxergando, independente se você está vendo aquilo acontecer, mas coloque a tua fé em ação, tenha esperança sobre aquilo que você tem buscado, que o melhor Deus já tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Aleluia! Nós vemos também no livro de Jeremias, também, nós vemos no capítulo de número 1, Jeremias, capítulo de número 1, na chamada de Jeremias, Deus já tinha ali preparado algo para Jeremias. Deus já conhecia Jeremias desde o ventre da mãe dele. Ou seja, antes de Jeremias ser formado, Deus já conhecia. Mas nós estamos falando de uma promessa que Deus tem para nós. Nós estamos falando de onde colocarmos a planta dos nossos pés. Ele já tem nos dado por herança. Mas muitas das vezes nós arrumamos desculpa, nós arrumamos empecilhos para que aquilo se cumpra na nossa vida. E não foi diferente com Moisés, que Moisés disse que não sabia, não tinha palavra para chegar em Faraó. Não foi diferente a Jonas, quando foi enviado a Nínive, Jonas não quis, ele fugiu. Também nós vemos na chamada de Jeremias outra desculpa também. Nós vemos no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, do verso 4 até o verso de número 7, que narra ali a chamada de Jeremias. O verso 4 diz: assim veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Deus falando com Jeremias, Deus mostrando para Jeremias o poder dele, Deus se apresentando a Jeremias, Deus mostrando a ele o quanto ele poderia fazer, qual é o poder dele. Deus diz para ele no verso 5, antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha a desculpa que Jeremias dá. O verso de número 6 diz, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Olha o que Deus diz a Jeremias no verso de número 7. Mas o Senhor me disse, não digas sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te dirás, e tudo quanto te mandar dirás. Ou seja, Deus está dizendo para Jeremias que ele não sabe falar mesmo. Está dizendo para Jeremias que ele não pode nada, mas está dando uma confirmação para Jeremias, está dando um aval para Jeremias. Onde você for, tudo que eu dizer para você, tudo que eu te falar, é o que você vai falar. Deus vai colocar palavra na tua boca, Deus vai colocar palavra na tua mente, desejo no teu coração. Você que neste momento está se achando pequeno, você que neste momento está se achando incapaz, você que neste momento está se achando impróprio a esta chamada, Deus
Deus, Ele está neste momento, nesta noite, te capacitando. Deus está nesta noite fortalecendo. Deus está nesta noite direcionando a tua vida, porque Ele tem conhecido você antes de você ser formado. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já conhecia, já te santificou, já te colocou um trabalho para você fazer. Muitas das vezes você acha que você é incapaz, mas você não é incapaz, porque com a presença de Deus, Ele capacita, com a presença de Deus, Ele te transforma, Ele te protege. Deus disse: não diga sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás. Onde quer que Deus mandar você ir, você vai, porque Ele tem garantido para você. Onde você for, Ele estará contigo. A palavra de Deus também diz no livro de Josué também, a qual nós lemos na sequência, aleluia, no verso de número 7 em diante: então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a lei do meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite. E no verso de número 5 também diz: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Se Ele tem mandado você ir, vá. Se Ele tem colocado palavra na tua boca, fale, porque Ele está dizendo para mim e para você que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai te deixar. Onde quer que você for, Ele estará com você. Onde quer que você for, Ele será o teu guia, Ele estará contigo, Ele usará a tua boca, e tu farás aquilo que Ele te ordenar naquele momento, naquela hora, naquele lugar. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que tem colocado você nesta direção. Mas nós vemos também no livro de Jeremias, a história de Jeremias, ela foi uma história diferente da história de Moisés. A história de Moisés, Deus levanta Moisés como libertador. Moisés diz que ele não poderia ir porque ele não sabia falar com o faraó, mas Deus colocou Arão para ajudar a Moisés. Moisés foi e fez tudo o que Deus pedira, colocaram na boca dele. Ele foi e falou com o faraó não deu ouvido. Deus mandou as 10 pragas, aí depois o faraó não aguentou mais, liberou o povo, e Deus coloca uma ira no coração de Faraó, e Faraó se arrepende de ter liberado aquele povo e vai em busca de resgate, vai com seu exército e chega de frente ao mar. O mar se abre, o povo passa e Faraó entra e o povo de Faraó morre. Foi ali a vitória de Moisés. Jonas, como eu disse, na primeira chamada, na primeira ordem, não foi a Nínive, mas na segunda ele foi e teve vitória. O povo se arrependeu, o povo se consertou, o povo deu crédito à palavra de Deus, aceitou a Cristo ali, aceitou a Deus naquele momento. Mas nós vemos na história de Jeremias uma história diferente, o chamado de Jeremias, aleluia. O verso qual eu li, no verso de número 5, Deus diz a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aleluia. Quando nós falamos em profeta, nós falamos aquele que é a boca de Deus aqui na terra. Quando nós falamos em sacerdote, nós dizemos da boca do povo para Deus. E aquele que intercede do povo para Deus é o sacerdote. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus e anuncia ao povo. E Deus está dizendo aqui que santificou
a Jeremias e deu a ele como profeta para as nações. Onde eu quero chegar, onde eu quero mostrar para você a nossa caminhada, como ela é a caminhada cristã. Deus, ele tem um chamado na minha vida, Deus, ele tem um chamado na tua vida, Deus tem nos levantado para a obra dele, mas Deus não tem nos levantado para vermos, para enxergarmos resultado. Deus tem nos chamado para anunciar a palavra dele. Deus está dizendo aqui, neste verso de número 5, que ele levantou a Jeremias, que ele chamou a Jeremias para ser profeta para as nações, para ser um anunciador da palavra de Deus. O resultado é Deus através do Espírito Santo. A minha função, a tua função é fazer a obra dele. Quem convence o homem não sou eu, quem convence o homem não é você, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. É ele que muda, é ele que transforma. Nós somos apenas profeta, somos apenas anunciador da palavra dele. E ele está dizendo aqui que Jeremias foi levantado como profeta para as nações. E nós vemos que Jeremias foi aquele profeta conhecido como profeta chorão. Jeremias, ele profetizou para aquele povo, ele profetizou que aquele povo ia ser consumido, ele profetizou juízo para aquele povo, se aquele povo não se arrependesse, não entrasse pelo caminho correto, o juízo viria sobre aquelas vidas, e aquele povo, ele não deu ouvido a Jeremias, e o povo foi cativo, foi levado como escravo para a Babilônia. Aleluia! Nós vemos aí que foi um profeta que não teve sucesso na sua caminhada perante os homens. Aleluia! Mas quando nós falamos em chamada, nós não estamos falando em chamada de homem para homem, nós estamos falando em chamada de Deus para o homem. E para Deus, o profeta Jeremias, ele teve um grande sucesso na sua caminhada. Mas você pode parar e pensar, mas como ele teve sucesso perante Deus, se tudo o que ele falou, o povo não deu ouvido e foi escravizado e foi cativo? Aleluia! Mas o sucesso a qual nós vemos na vida de Jeremias para com Deus é a obediência na palavra dele, é a obediência do chamado. O Jeremias ali, ele estava preocupado em fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Jeremias, naquele momento, ele era profeta, ele era a boca de Deus aqui na terra. O resultado não era problema de Jeremias, o resultado era entre Deus e o homem e Deus. Jeremias foi levantado para ser um anunciador da palavra de Deus. Muitas das vezes, neste momento, você possa estar pensando, Deus tem colocado algo na minha mão, Deus tem colocado algo para me fazer, mas eu estou batalhando, eu estou lutando, eu encontro barreiras aqui, barreiras ali, eu não vejo o resultado, as portas parecem que estão fechadas, mas Deus, ele diz para mim, para você, a sua chamada não foi para ver resultado, a sua chamada foi para fazer o ID de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Você foi chamado, foi levantado como profeta nesta terra para transmitir a palavra de Deus. O resultado, ele vai acontecer de acordo com o arrependimento do homem para com Deus. Quando o homem se arrepende, Deus, ele envia o teu Espírito Santo, ele entra no coração do homem, ele faz morada e ele faz uma mudança, ele faz uma transformação. Não se preocupe com o resultado, não se preocupe se aquilo que você está fazendo está tendo um resultado positivo ou não, mas se preocupe em fazer aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Aleluia! É isso que ele vai cobrar de mim, é isso que ele vai cobrar de você. Não é o resultado obtido, mas é o trabalho exercido. Aquilo que ele colocou nas tuas mãos, faça com alegria,
faça com prazer, não olhe apenas para o resultado, mas olhe para aquilo que você está fazendo, porque no momento certo Ele se levanta do céu, no momento certo Ele se levanta do seu trono, e você começa a ver os frutos, aquilo que você tem plantado dá fruto, e você começa a ver pessoas se arrependendo, pessoas se voltando a Deus, porque eles têm reconhecido o seu erro e conhecem a soberania de Deus. É isso que Deus ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Então nós vemos aqui nas vitórias a qual Josué teve, nas conquistas a qual Josué teve, uma das maiores conquistas que eu acho na minha forma de pensar, a qual Josué ele conseguiu ali, foi a substituição de Moisés, foi Deus ter preparado ele para ser um sucessor de Moisés. A confiança foi tão grande que Deus ele diz para Josué: Josué, meu servo, Moisés, meu servo é morto. Agora tu pega o teu povo, este povo, passa o Jordão. Deus colocou Josué como sucessor de Moisés. Olha que posição maravilhosa. Aquele que tinha sido levantado, aquele que tinha visto a sarça pegando fogo e não se consumia, aquele a qual Deus falava com ele cara a cara. Hoje ele é morto, mas Josué é o sucessor dele. Essa é uma das maiores vitórias. As outras são conquistas através dessa vitória a qual Deus tem colocado nas mãos de Josué. Então nós vemos que o segredo de Josué, ele é o segredo da vitória que tem que estar na minha vida, estar na tua vida. A primeira coisa que nós devemos ter é disposição, ou seja, quando o chamado chegar na minha vida, quando uma palavra de Deus chegar na minha vida, eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar preparado para exercer aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então o primeiro segredo da vitória de Josué foi a disposição. O segundo segredo da vitória de Josué sobre todas as conquistas dele foi a confiança. Quando Deus chega para Josué e diz que ele será o sucessor de Moisés, ele acreditou, ele confiou na palavra de Deus e ele foi fazer aquilo que Deus tinha colocado a ele. Aleluia! Josué teve disposição, Josué teve confiança e Josué teve fé. Esta palavra com duas letras, uma consoante e uma sílaba, uma palavrinha tão pequena, mas de um poder tão grande, Josué já conhecia as dificuldades a qual Moisés já tinha passado. Josué já sabia o povo a qual ele ia comandar, como era aquele povo. Se era um povo bom, um povo ruim, um povo fácil, ou um povo difícil de se lidar, de se conduzir. Josué já tinha confiança, já tinha todas as informações, mas Josué usou a fé dele. Josué usou a fé que ele tinha em Deus, que tinha chamado ele, e pegou aquele povo e rumou à terra prometida. E Josué teve a vitória porque Deus foi com Josué em toda a tua caminhada. A promessa que Deus tinha feito na vida de Josué se cumpriu. Onde puserem a planta do teu pé, tenho dado por herança. Aleluia! Então, para que você consiga os seus objetivos, para que você alcance a promessa de Deus, você tem que estar disposto, você tem que ter disposição, você tem que ter confiança e você tem que ter fé naquele que te chamou, naquele que te levantou. Aleluia! Esta é a garantia da nossa vitória, esta é a garantia da promessa a qual Deus ele tem reservado para a minha vida e para a tua vida. Mas tenha disposição para você lutar, tenha confiança para você buscar aquilo que Deus tem colocado e tenha fé para que você tenha certeza
da conquista, que ela é real na minha vida, na tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe por esse momento a qual você participou, você me acompanhou nesta palavra, e que esta palavra ela venha fazer parte das nossas vidas, que nós venhamos acreditar, que nós venhamos a ter disposição e ter fé para que esta palavra se cumpra na minha vida. Onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Ele já tem nos dado por herança. Então, tenha fé, tenha confiança, não desista, mas insista na tua vitória, porque ela já é garantida por Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração, como sempre faço, pela sua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua vida profissional e por tudo aquilo que você fizer, que Deus ele possa ter dado a você por herança e que Ele possa ser o Senhor da tua vida. E você que ainda não aceitou a Cristo, e através desta palavra você teve um desejo de aceitar a Ele, coloque a mão no teu coração no momento da oração, que eu estarei apresentando a tua vida a Deus, e Ele estará escrevendo o teu nome no livro da vida e te dando uma nova direção na tua vida. E você que tem se encontrado fraco, abatido, você que tem se encontrado num momento difícil da tua caminhada, que está desistindo deste caminho, e você quiser fazer uma nova aliança com o nosso Deus, com esse Deus que você já conhece, também coloque a tua mão no teu coração, que eu estarei apresentando a tua vida, e você estará ingressando novamente nesse exército que luta contra tudo e contra todos para alcançar o nosso objetivo, que é o céu. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, graça te damos, ó Pai, por tudo, Pai, que Tu tem falado, Pai, neste momento, meu Deus, a qual apresentamos aqui, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, a qual falamos da Tua palavra, meu Deus, do Teu poder, da Tua misericórdia, Pai, das Tuas promessas, a qual Tu tem feito, Pai, pelas nossas vidas, meu Deus, para que nós, meu Deus, ousemos com confiança, Pai, que nós tenhamos, meu Deus, coragem, meu Deus, de fazer aquilo que Tu tem colocado em nossas mãos, meu Deus, porque a palavra que foi lida, Senhor, ela diz que onde colocarmos a planta dos nossos pés, Tu já tem nos dado por herança, Tu já tem garantido para a minha vida e para as nossas vidas, Pai. Apresento a Ti também, meu Deus, a vida, Pai, dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, Pai, aqueles que têm nos assistido, Pai, que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, entrar com providência, Pai, na tua vida familiar, Pai, na tua vida conjugal, meu Deus, possa entrar com providência, Pai, na vida dos filhos, Pai, dos teus filhos, meu Deus, no trabalho, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que os teus filhos, Pai, têm feito, meu Deus, que Tu, Senhor, dê por herança onde colocarem a planta dos teus pés, meu Deus. Também apresento a Ti, meu Deus, aqueles, meu Deus, que porventura, Pai, nessa noite, meu Deus, estão, meu Deus, fraco, meu Deus, estão desanimados, Senhor, estão, Senhor, saindo desse caminho, meu Deus, que Tu fortaleça, Pai, e traga de volta, meu Deus, para que eles ingressem novamente, meu Deus, nesse exército a qual Tu tem levantado aqui na terra, Pai. E os Teus filhos, meu Deus, que ainda, meu Deus, não tiveram, Pai, o privilégio, meu Deus, de conhecer a Ti, Senhor, de entregar a Tua vida a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador, meu Deus, que neste momento, Pai, tiver alguém com esse desejo, Pai, escreve, meu Deus, o nome, Pai, dos Teus filhos, Pai, no livro da vida, Pai, e abençoa eles, meu Deus, transforma a vida deles, Pai, para que eles sejam uma nova criatura, Pai. E a mim, que tenho falado contigo, meu Deus, abençoa a minha família no geral, Pai, abençoa meu lar, meu Deus, e continua, Pai, fortalecendo a minha vida, para que eu possa, Pai, continuar firme a minha caminhada, Pai, naquilo que Tu tem colocado sobre a minha vida, Pai, esse projeto que Tu tem, Pai, sobre a minha vida, esse chamado que Tu tem sobre a minha vida, Pai. É o pedido que eu Te faço, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite, e que Deus possa continuar falando na tua vida,
sobre esta palavra. Não deixe para tomar uma decisão, não deixe para tomar uma atitude, fazer uma atitude de mudança para amanhã. Faça hoje. Hoje é o dia de mudança, hoje é o dia de transformação em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite.